Olá, é com muito prazer que recebo novamente neste canal, Guia dos Perplexos, aqueles que estão nos seguindo nessa jornada pela verdade. Nós somos o Exército da Verdade. Eu tenho o privilégio de ser membro do Colégio dos Magos Caldeus com o título de Caribu. Pertenço à grande fraternidade branca, que é a união dos anjos e dos homens. Não tem hierarquia visível, não tem igreja visível. Quem disser que tem é mentiroso. Então existe um casal aí, que eu não lembro qual é o nome, que tem em algum lugar um templo da paz. Não é a Rosa Cruz não, tá? Mas eles eram Rosa Cruzes e eram presbiterianos e terminaram se autodenominando chefes da fraternidade branca, mentirosos. E o nosso dever aqui é denunciar. Ninguém sabe, se eu andar pelo meio da rua, se eu sou ou não membro da fraternidade branca. Eu saberei, porque quando o iniciado encontra outro iniciado, eles se reconhecem. Eu reconhecerei. No meio de 1000, se dois iniciados da grande fraternidade branca se encontrarem, eles olharão um pelo outro. Já aconteceu comigo e um senhor desconhecido. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós nos aproximamos e nos identificamos. Então, a grande fraternidade branca, que é o nome que se dava aos essênios e que vem até nossos dias pelo sacerdócio de Melquisedeque, do qual eu sou membro. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, com muita honra, da qual Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, oficiando no céu, no templo não construído por mãos humanas, porque todos os templos terrestres são construídos por mãos humanas, mas o sumo sacerdote verdadeiro de Deus, que oficia diante do trono do Pai, não poderia oficiar dentro de um templo construído por mãos humanas, porque o primeiro templo cristão foi Constantino quem fez, para, vamos dizer assim, retribuir os favores que o Deus dos cristãos tinha dado a ele, unificado o império e dado tanto poder que ele nunca imaginou na vitória sobre Maxêncio. Mas, diz o Salmo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, como habitaria no santuário de Jerusalém? Então, como está dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, pelo Santíssimo Sacramento do altar? Nesse caso, não é idêntico, porque lá nós tínhamos a Shekinah, e a Shekinah desapareceu. A partir do momento que a Shekinah desapareceu do Templo de Jerusalém, a presença de Deus desapareceu. Deus não está mais lá. A partir do momento que o véu do templo se rasgou em dois, no momento exato da morte de Jesus Cristo, à meia-noite da Quinta-feira Santa, Deus saiu de lá. Mas na Igreja Católica Apostólica Romana, e creio que também na Igreja Protestante Evangélica, naquelas verdadeiras, apesar de todas serem vertentes do luteranismo, do calvinismo, do zwinglianismo e de outras, Deus está presente na igreja, não no templo, pois Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Porque vós ignorais, meus irmãos, que vós sois templos do Espírito Santo, vós sois templo do Deus vivo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a construção de alvenaria é apenas para nós nos abrigarmos do mau tempo, a chuva, o vento, o sol. Mas a verdadeira igreja de Deus, onde Deus está, é no povo de Deus, no povo que o elegeu, no povo que o adora. Então, quando digo igreja, estou falando do povo. E aí não há diferença entre católico, protestante, muçulmano e judeu. Onde houver um adorador de coração, como disse Pedro, sei hoje, meus irmãos, depois da experiência na casa de Cornélio, que aquele que tem Deus no seu coração e o honra em verdade, lhe é agradável, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha, aquele que tem Deus no seu coração, não importa se romano, se grego, se fenício, se hebreu, se católico, mas tem que ter Deus no coração e o honrar em verdade e justiça. Neste Deus está,
Este é escolhido por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso foi a definição que Pedro fez do catolicismo, alargando, destruindo as fronteiras que o judaísmo criou, porque o povo eleito de Deus era apenas os judeus, e tornando a universalidade da salvação. Isso é importantíssimo, é a frase de Pedro para se justificar, porque entrou na casa do centurião Cornélio. Pois bem, assim nós viemos aqui, como Pedro, diante dos apóstolos, justificar a Igreja Católica, não no sentido de católica apostólica romana. Vocês lembram que no credo diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Na Santa Igreja Católica, não diz apostólica romana. E até no credo niceno-constantinopolitano, que é ampliado, diz: creio em um só Deus, Pai onipotente e Criador do céu e da terra e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, Deus proveniente de Deus, luz procedente da luz, gerado, não feito, da mesma substância o Pai e do Pai nascido antes da criação do mundo, que por nós homens e por nossa salvação, por ele foram feitas todas as coisas, que por nossa salvação e por nós homens desceu dos céus e encarnou-se por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós homens padeceu, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, dizia-se antigamente aos infernos. Ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá com glória, não como um pobre profeta mendigo, com glória, no seu trono de poder, com os anjos e os santos, para julgar vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Deus e fonte de vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é simultaneamente adorado e glorificado. E na Igreja una, católica e apostólica. Veja, não está escrito romano. Então você, meu irmão protestante, pode rezar esse credo. Ele não fala da Igreja Católica Romana, ele fala da Igreja Universal, daquela que Pedro definiu dizendo: agora, meus irmãos, eu sei que entrei na casa de um romano, de um idólatra, mas que ele tinha Deus no coração, e quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo espalhou-se sobre toda a família dele. Então, aí eu corri e disse: vamos batizá-los logo, porque como podemos negar o batismo àqueles que receberam como nós o Espírito Santo? Estava sendo quebrada, portanto, a parede que dividia o judaísmo do resto da humanidade, e os judeus passaram a ser mais um povo, embora eles não queiram, e ainda acabaram de ungir um antimessias lá em Jerusalém, os ortodoxos. Então você pode rezar o credo e o credo niceno-constantinopolitano, porque quando dizemos Igreja Católica, dizemos Igreja Universal, aquela, como definiu Pedro, que aquele que tem bom coração e aquele que louva a Deus como ele acha que é reto e justo, fazendo o bem ao seu próximo, este pertence a Deus. Este é escolhido por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa. Essa é a melhor definição da Igreja Católica dada por Pedro, o príncipe dos apóstolos. É dela que nós falamos e é dela que os profetas testemunham. Essa igreja, criada por Jesus Cristo, foi confiada aos apóstolos. Então, solidamente fundada sobre os apóstolos, ela cresceu. Como diz São Paulo: eu construo sobre aquilo que os meus compatriotas, os outros apóstolos, também construíram, porque só há um fundamento: Jesus, a pedra rejeitada por vós, judeus, e colocada como pedra angular. Por causa disso, ele teve a cabeça decepada. Por causa disso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por causa disso, André foi crucificado em cruz. Por causa disso, Tiago, bispo de Jerusalém, foi lançado do pináculo do templo. Por causa disso, eu darei a minha vida se preciso for. E aí, agora vamos mostrar como é que os mitos atestam essa verdade. Começamos por onde? Começamos pelo início.
qual é o povo que teve o privilégio de ser a primeira civilização do mundo. É rapidinho, tá? Vou só mostrar o mapa. Sumérios. Os sumérios tinham um comércio com a Lemúria, o continente perdido de Mu. E aqui nós temos o mapa da Suméria. Arábia, Caldeia, Babilônia, não sei se vocês estão vendo, Acádios, Suméria, está aqui, ó, Sumer, é em francês. Então aqui está o Império Sumério, Acádio, Babilônio, Caldeu, portanto, e esse povo teve o privilégio de ter o conhecimento de que, através dos mitos, através da verdade. E qual é o primeiro mito do mundo que fala sobre a imortalidade da alma? É a descida de Inanna aos infernos. Já mostrei para vocês, já li, está magistralmente traduzido das tabuinhas cuneiformes encontradas nas areias do deserto, no palácio de Assurbanipal, né? Uma coleção de 80 mil tijolos, que eles chamam de livros, mas são telhas de argila escritas, e esses 80 mil tijolos chamaram a atenção dos assiriólogos, dos sumeriólogos, como Samuel Noah Kramer, que nos dá no seu livro A História Começa na Suméria, o relato da ressurreição de Inanna, ou Ishtar. Ela vai até os infernos desafiar Ereshkigal, a irmã dela, mas ela é obrigada a deixar um poder em cada portal do inferno. Quando chega diante da irmã, ela chega despojada dos poderes e a irmã a mata. E aí o que é que acontece? Enlil, que é o irmão mais velho dela, diz: meu pai, Inanna não pode morrer, porque se ela morrer, a humanidade perderá a capacidade de reprodução. A cada ano eles celebravam a festa do Ano Novo, que é o Carnaval. Por isso, o primeiro dia do ano é dedicado ao grito de Carnaval, porque era o dia em que os babilônios festejavam o Ano Novo, quando o mundo se renova. Eles tinham essa fé, não como no Carnaval é pura safadeza, não. Eles acreditavam que aquela bacanal, aquela orgia, era uma energia que era utilizada pela deusa Ishtar e pelo deus Tammuz para fazer a fecundidade se espalhar na terra. Então, eles eram inocentes. A gente não pode ler aquilo no passado como vê hoje o carnaval. Eles não eram cristãos, não tinham revelação, e para eles a coisa mais sagrada do mundo era o falo e a vagina. E daí nasceu a cruz, que está ali, ó. Atravessa horizontal o falo e atravessa vertical a vagina. E Jesus está pregado sobre este símbolo. E todo obelisco, inclusive a Torre Eiffel é o mais famoso, é o símbolo do falo, do órgão genital masculino, que é sagrado. Então, quem teve o privilégio de receber essas revelações? Suméria. Suméria. E da Suméria passou para Acádia. HD, escrito aqui em francês. E da Acádia passou para a Babilônia, ou seja, para o Império Caldeu. E depois Abraão saiu de Ur dos caldeus, como eu já disse, passou pela Síria e foi para a Palestina. E assim nós temos o conhecimento sagrado de todas as eras levado para uma determinada região chamada Palestina, que hoje foi tomada covardemente e de maneira assassina dos palestinos e se chama Israel, né? Um povo brutal, um povo assassino, que expulsou o povo daquela terra e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, fez 2 guerras para isso, e o mundo de braços cruzados não diz nada. E o Estado de Israel está lá com 86% da sua população judia, e os outros 86 mais 4, 90, mais 10, 100. Então, 14% de palestinos estão lá resistindo heroicamente na faixa de Gaza, que são chamados terroristas porque defendem a sua terra. O resto está espalhado pelo mundo todo. Mas isso é outra história, deixemos para lá. Naquela época, então, na Suméria, a verdade veio. E então vamos ao mito de Ishtar,
que já está nesse curso em algum dos vídeos passados, mas eu vou só morta estar, ou Inanna, diante de Ereshkigal, enliu no céu dos céus, no terceiro céu, diz meu pai, se a minha irmã morrer, a fecundidade desaparecerá da terra. Fazia parte das crenças dele, era dogma central. Estar e Tammuz eram responsáveis pela fecundidade, pela multiplicação dos seres vivos. E então, Anu manda que Enki, que é o irmão mais novo de Enlil, faça alguma coisa. E Enki prepara pela primeira vez a água da vida, pela primeira vez não, porque nós vamos dizer que no banquete dos deuses eles usavam o pão da vida e a água da vida. E ele prepara o pão da vida e a água da vida e manda 2 robôs, 2 androides levarem lá para estar nos infernos. Como os androides eram imortais, os demônios não podem pará-lo. E ele chega até aos pés de Ereshkigal, que vitoriosa vê estar aos seus pés morta. Eles abrem a boca dela, os 2, boca dela. Eles abrem a boca de Inanna e derramam a água da vida que escorre goela abaixo e dão para ela um pedaço do pão da vida. Nós hoje na igreja dizemos o pão da vida e o cálice da salvação é a mesma coisa. Vejam, portanto, o que eu estou provando é trazendo da tradição suméria a mais antiga relação, o mais antigo relato sobre a ressurreição, que mostra que Estar, então, levantou-se e fez um trato com Ereshkigal, ficar 6 meses na parte solar, subsolem, debaixo do sol, e 6 meses presa no inferno. Enquanto ela ficava embaixo, Tammuz ficava em cima. E quando ela ficava em cima, Tammuz ficava embaixo, se revezando. Agora eu pergunto a vocês, como é que nos Upanishads, que gozam da fama de ser um livro maravilhoso. Então aqui nós temos uma coleção preciosa e entre essas coleções preciosas aqui tem que estar, hein? Será que eu não trouxe ele? Não é possível. Os Upanishads foram feitos no ano 200, 250 antes de Cristo ou depois de Cristo, não sei bem. O fato é que os Vedas já não estavam mais sendo compreendidos. Então os sábios se reuniram para aclarar os Vedas, que, se diga de passagem, nas 3 primeiras camadas mais antigas não falam de reencarnação, só nas 2 mais recentes. E aí os sábios, não entendendo mais as 3 antigas, pegaram apenas as 2 mais recentes e, fazendo uma síntese dessas 2 mais recentes, estabeleceram ali 5 teorias da reencarnação, das quais Danizar Rivail, Hippolyte Danizar Rivail, conhecido como Allan Kardec, um druida reencarnado, usou uma, a mais simples, a mais pobre, a mais romântica. Nós temos 5, sabiam? Como isso foi parar aqui? Primeira deturpação, porque na tradição original, na tradição suméria, está escrito, quem quiser procure ver, está acessível. A descida de Estar, o Inanna aos infernos, ressuscitou no próprio corpo. Como? Bebendo a água da vida e comendo o pão da vida. Então, é assim que hoje, ainda hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana faz no ritual da missa. O padre come o pão da vida e bebe o vinho da salvação, o corpo de Cristo. Logo, a Igreja Católica Apostólica Romana está em linha direta com o princípio, com a origem da fé. Portanto, temos que traçar essa linha e mostrar a falsidade, os desvios, a degeneração. Aqui está a primeira e mais grosseira. O texto diz, segundo a tradução de Samuel Noah Kramer, que está ressuscitou. É isso que Jesus Cristo falou, que morreria e ressuscitaria ao 3º dia. E os discípulos naquela época já não compreendiam, porque os Upanishads eram hindus e os discípulos de Jesus Cristo eram hebreus.
então não compreendiam. Mas nos Upanishads está dito que é a reencarnação. Você morre, como diz Kardec, nascer, viver, morrer e renascer, essa é a lei. Porcaria nenhuma. Isso é blasonaria, isso é falsidade. E eu tenho o primeiro Congresso Internacional Espírita em Madrid, que vários sábios negam isto e contestam essa teoria espúria e falsa de Allan Kardec, porque ele diz que a ciência não tem condições de provar, já que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, portanto científica, mas não temos condição de provar cientificamente, e toda prova dada eu refutarei, até mesmo aquela considerada mais importante, que é a de Chantilly, da qual eu já falei para vocês, relatada por Stanislav White. Então está aqui a primeira mentira, o primeiro desvio. Os Upanishads, feitos 200 anos antes ou 200 anos depois de Cristo, então implantam a teoria da reencarnação. Para quê? Para que os Brahmanes, casta dominante, e os Kshatriyas e os Vaisyas, que eram comerciantes e militares, se impusessem sobre os... como é que se chama? Os sem nome, os sem terra, aquele que não tinham direito a nada. Não me lembro agora qual era o nome brahmane deles em sânscrito, mas aqueles que não tinham direito a nada, né? Os intocáveis, que eles chamavam assim. Os intocáveis era uma casta que, se morresse, ficava para lá no chão, os urubus e os cachorros comiam. Isto é a teoria de Caim. Você vê o seu irmão sofrendo, agonizando, em vez de socorrê-lo, você faz o quê? Ah, deixa, que ele agora é um mendigo. Mas ele vai morrer porque está quase morrendo. Mas se for socorrido, não morre. E quando ele morrer, voltará como um príncipe Brahmane. Olha que coisa maluca. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Ele disse que no céu nós teríamos nosso lugar definitivamente assegurado por ele, se tivéssemos crido nele, porque aquele que crê no Filho do Homem não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Então aqui está escrito por aqueles que não creram. E Kardec embarcou nessa e tirou a mais ingênua, a mais inocente, a mais romântica e a mais boba das 5 teorias. Aqui tem 5 teorias sobre a reencarnação. Todas 5 são falhas, porque não há reencarnação, há ressurreição, como bem apregou a Igreja Católica, Apostólica Romana, e como Jesus Cristo diz, e que a maçonaria combate no grau 18, dizendo que aquele túmulo vazio é o símbolo de uma ideia que não pode ser morta. Por isso o túmulo está vazio, porque a ideia saiu de lá e se espalhou pelo mundo, e portanto agora cada cavaleiro Rosa Cruz tem a obrigação de disseminar essa ideia. Aí está a mentira continuada em nossos dias, começada aqui em 200 anos ou depois de Cristo, e aqui em 2021, presente em cada loja maçônica em que se faz a iniciação de Cavaleiro Rosa Cruz. A mesma coisa, Cristo não ressuscitou. E aí o que é que Karnal diz? Depois de ter sido elevado às alturas e ter sido transformado no maior ateu do Brasil, tudo isso pela maçonaria e pelas sociedades secretas, ele solenemente grava um vídeo sobre cristianismo e diz: Jesus nunca disse que era Deus, Jesus nunca disse que era Cristo. Mentiroso! São abundantes as passagens do Novo Testamento em que Jesus Cristo diz que é Deus, em que Jesus Cristo diz que ele é o Messias, o Cristo. Mas eu não vou tratar desse assunto agora. Então a mentira continua, mas nós temos a linha da Sagrada Tradição. Como eu disse, né, é uma rocha aparentemente sem valor, mas dentro dessa rocha nós temos um filão de ouro e temos que saber tirar o filão de ouro de dentro dessa rocha. A ganga impura esconde um filão de ouro. Então aqui está a rocha bruta, a ganga impura, o lixo, que Kardec deu continuidade lá por volta de 1800 e que a maçonaria dá continuidade quando nega em cada iniciação a Cavaleiro Rosa Cruz que Jesus ressuscitou, porque Inanna ressuscitou. Essa é a primeira obra, vejam bem, a primeira obra escrita sobre a imortalidade da alma, a descida de Inanna aos infernos. Portanto, ela morre e ressuscita.
Então, é assim. Quem é responsável por isso? Ora, quem é responsável por isso é responsável também por isso aqui. Isso é moderno, ó. São Cipriano, o livro de ouro de São Cipriano, é de ouro. Aqui eu tenho o de prata, o capa. O Cipriano Bruxo, o capa de aço. Tudo mentira, tudo bruxaria, tudo superstição. Multiplica-se o erro sobre o erro. Os erros daqueles que não entenderam, não conhecem a sagrada tradição, vão multiplicando os erros. E a maçonaria é a mais culpada, porque ela estuda, ela tem pessoas estudiosas e elas fazem isso de propósito, como Karnal fez. Karnal foi elevado até o mais alto grau da maçonaria, grau 33, foi cantado e decantado em prova e versos, para depois chegar no YouTube e gravar um vídeo e dizer: Jesus não é Deus, Jesus não é o Cristo. E todo mundo, 736 mil pessoas aplaudiram. E eu botei um vídeo lá dizendo: isto é mentira, e fui objeto de gracejo. Mas estou com a verdade. A verdade é a ressurreição, não a reencarnação. A reencarnação é um mito criado pelos Upanishads. Assim como tudo isso aqui, botar o nome de alguém na boca de um sapo e costurar, pegar um gato vivo, jogar num caldeirão de água fervendo, de modo que quando a pele do gato se desgrudar dos ossos e as carnes se desgrudarem, os músculos dos ossos, você escolhe lá determinado ossinho e quando você bota esse ossinho nos dentes, olha que porcaria, que nojeira, você pode passar pelos seus inimigos que eles não te verão, você fica invisível. Isso é feitiçaria grosseira. Nós chamamos isso de grimório, do francês grimoire, que quer dizer superstição, feitiçaria, baixa, não pode nem ser chamado de magia, pois é assim, erro após erro, porcaria após porcaria. E nós temos aqui mais, porque o dinheiro que alimenta esses erros vem daqui, ó. A Trilateral, fundada por quem? Em 1972, fundada por Davi Rockefeller, a mando de Rothschild, Barão de Rothschild. A Trilateral são três escritórios, um feito no Japão, outro na Alemanha e outro nos Estados Unidos. Para quê? Para financiar a guerra contra Jesus. E aqui, não sou eu, olha, Hugo Assmann, Teotônio dos Santos e Noam Chomsky, que é muito conhecido como linguista, eles dão como os poderes se entrecruzam, ou seja, como é que o presidente da Fiat se torna também o responsável pela educação na Itália, e como é que nossa educação aqui, ó, o entrecruzamento dos poderes, aqui você vai vendo o nome das pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui, Agnelli. Se eu achar Agnelli, terei sorte. É um dos... Era, né? Porque essa geração já morreu, eu ainda estou nela. Donovan, Franklin, Gardner, Erech, Hughes, Heinz, Hewitz. Eu vou procurar, eu vou achar, tá? Rothschild, tá aqui. Eduardo de Rothschild, olha aqui, ó, na segunda fileira. Isso não fui eu que escrevi, minha gente. Na segunda fileira aqui está Eduardo de Rothschild. Aqui estão os postos que ele ocupa nos poderes do mundo. Olha quantos postos de poder ele ocupa. Eduardo de Rothschild. Pois bem, encontrei quem eu não esperava. Então, assim está todos os grandes líderes da nova ordem mundial e os poderes que eles ocupam são sempre eles. Todos os grandes poderes, os postos de comando do mundo são ocupados por ele. Agnelli está aqui em algum lugar. Wilson, Woodcock, Maurice Murphy, Nakamura, Marcus Nizra, Owen, Packard, Parkins, Peterson, Richardson, Elliott, Rockefeller, Davi Rockefeller, está aqui, Rockefeller, Davi Rockefeller. Agora sigam a linha do Assmann e do Hugo Assmann, só tem aqui uma
Só tem uma bolinha, então esse é merreca, né? Imagina, é merreca, e foi ele que fundou a trilateral. E assim eles mostram como é que os poderes se entrecruzam e como é que homens têm poderes, uma amostra de como os poderes se interpenetram. Isso foi feito pelo professor Marlanff? Não. Esse livro precioso foi feito e denunciado por Hugo Asman, Teotônio dos Santos e Noam Chomsky, quando a Voz ainda era católica, mostrando como é que a nova ordem internacional se constituiu. Então, é o mesmo time que compõe todos os poderes do mundo, que ocupa todos os cargos do mundo, são os anticristos. Quer mais? É daqui, união de um escritório bancário, comercial, no Japão, país riquíssimo. Outro na Alemanha, país riquíssimo, economia fortíssima. Outro nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Eles denunciam aqui, livro raríssimo, como é que esses poderes se foram constituídos por Davi Rockefeller, quando ele estava vivo em 1972. Agora o diabo levou ele para o mármore do inferno. Então, Deus me perdoe, mas acho que ele não pode estar em outro lugar, senão ele vai se sentir mal. Então já vimos vários, mas ainda vamos mostrar mais. Tudo financiado por Rothschild e Rockefeller. Aqui nós vemos aqui, olha, o príncipe de Satanás, Albert Pike, que tinha o hábito de chamar a Estátua de Liberdade de Lúcifer. E graças a essa denominação dele, os protestantes tolos passaram a considerar que a Estátua da Liberdade é Lúcifer, o diabo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A Estátua da Liberdade é Mitra, já mostrei a vocês várias vezes. Está ela aqui. Ele chamava de Lúcifer porque ela tem uma luz na mão. Luciferos quer dizer aquele que conduz a luz. E era essa a intenção de Pike, inteligente, mas diabólico. Previu ainda essa guerra mundial bacteriológica que nós estamos vivendo e previu duas revoluções até que a maçonaria tome conta do mundo e a doutrina de Mitra, de Lúcifer, que ele chama assim, que é o parcismo, o zoroastrismo, vai ser espalhada pelo mundo para, segundo ele, substituir o cristianismo. A batalha vai ser dura. Darei minha vida se preciso for. Não aceitarei Mitra. Mas, na Baía de Manhattan, aí os idiotas dos americanos já aceitaram e ostentam orgulhosamente a estátua de Mitra. E se dizem cristãos. A ignorância que achavanca o progresso. Então, se formos mostrar o que há de erro, o que há de porcaria, o que há de besteira, para poder enganar os cristãos, não está no gibi. E aí eu queria mostrar uma outra que é a minha predileta, mas não está muito fácil de achar, mas está aqui. É exatamente a que se prende a Lúcifer. Já disse, já mostrei para vocês, é Lúcifer caindo dos céus. Está aqui, a queda de Lúcifer, isso nunca existiu. Lúcifer era a estrela da manhã. Como caíste, Lucífer, o astro, diz Isaías, falando do rei da Assíria. E graças à ignorância do ano 800, Lúcifer se transformou assim num sinônimo do diabo e de Satanás. Lúcifer era o nome da estrela da manhã e nós na Igreja Católica temos um bispo chamado São Lúcifer, que a Igreja Católica não diz, mas se vocês procurarem no Google, vão encontrar a igreja dele e a biografia desse bispo. Então, outra barbaridade, tá vendo? Transformaram a estrela da manhã, Lúciferos, no diabo, graças a quê? Graças a uma brincadeira de Pike, que achou por bem chamar a Estátua da Liberdade de Lúcifer para disfarçar, porque a religião do futuro será, segundo ele, o zoroastrismo, a religião da luz, que não tem ídolos, como o judaísmo estipula, que não tem ícones,
como está ali na minha parede o ícone de Jesus Cristo crucificado, e então será fácil conciliar maçonaria com judaísmo, porque a maçonaria já é um braço do judaísmo, e aí ele é um dos responsáveis pelo maior planejamento da globalização. Os Supremos Conselhos decidem o que vai ser feito, e os chefes deles se reúnem no chamado Clube Bilderberg, que se você ultrapassar a linha dos soldados que guardam o hotel onde eles estão, a última vez foi na Espanha, a primeira vez foi na Alemanha, você será... Primeiro, os soldados atiram para dizer quem é você. Então eles dizem onde se reunirão, o hotel onde eles se reunirão, e ali estará toda a imprensa, todos os grandes empresários, todos os grandes ricos, e cercados por um exército do país onde eles estão. Olha que coisa absurda! Quando estavam na Espanha, então o rei da Espanha, Juan Carlos de Bourbon e Bourbon, designou uma força militar para cercar aquele hotel, cujo nome eu não me lembro. Bilderberg foi o primeiro na Alemanha, por isso o grupo se chamou Bilderberg, e aí agora aquela força militar, se aproximar alguém daquela linha de limitação do hotel, eles atiram primeiro, depois perguntam quem é você e o que quer. O cara não pode responder porque já morreu. Ou seja, isso é para dizer que ninguém deve se aproximar, porque quem está ali é sagrado. São os Kadosh, Kadoshim. A verdade dessa Kadosh é um, sagrado. Kadoshim, os sagrados. Então os sagrados estão ali, né? Não é o Papa, como colocou o idiota do Edir Macedo na novela dele, Apocalipse. Os Kadoshim são exatamente os pertencentes aos Supremos Conselhos do mundo. E eles se reúnem todo ano. Hoje não se sabe mais em que lugar. Para quê? Para matar o touro. E o que é que significa matar o touro? É uma homenagem a Mitra, o culto da serpente que eles fazem, que é para gerar um mundo novo. A serpente, que é um símbolo duplo, ambíguo, da sabedoria e da falsidade, né? E aqui são duas coisas diferentes, tá, minha gente? Eu juntei as duas, mas deixo o ovo da serpente lá. E aqui é Mitra matando o touro. O que significa Mitra matando o touro? Mitra subjugando a matéria. O touro é o símbolo da matéria. Olha aqui, tá vendo? A boca do touro, a cabeça do touro, o corpo do touro, o Mitra sentado, trepado em cima do touro, enfiando a faca na sua ilharga. Ou seja, matando o touro. Para eles, o que significa isto? Isto significa subjugar a matéria, dominar o mundo. É o que para eles significa esse ícone. Enquanto isso, os judeus espalham que não farás para ti imagem de escultura no céu nem na terra, e Pai que ri-se deles, porque aqui está o demônio que protege qualquer um que faz esse culto, o mitraísmo, que é exatamente o contrário do cristianismo, e segundo o Pai, que substituirá o cristianismo. Não vai substituir, porque a serpente aqui é um símbolo duplo. Ela tanto significa Satanás, segundo o Apocalipse, falando sobre o grande dragão. O Apocalipse diz, o grande dragão, a serpente antiga. Portanto, a serpente do Gênesis era o grande dragão, Satanás. Mas quando Jesus Cristo diz, assim como Moisés levantou a serpente na ponta de uma haste, assim também o Filho do Homem será levantado da terra para a salvação de todos. Então ele serve de um simbolismo ambíguo. Ora simboliza o Cristo, cujo veneno matou a morte, era mais poderoso do que o veneno da serpente satânica. Ou seja, o dragão da morte foi vencido pelo veneno da serpente crística, mas a palavra serpente aqui é igual. Então, Cristo, serpente, né, está representado em vários livros, em vários ícones da Rosa Cruz. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eles gostam de representar Jesus Cristo como sendo a serpente que neutralizou o veneno da serpente, e principalmente os Rosa Cruzes. Então eu vou, tá aqui, o símbolo de um falo. A mais antiga religião do mundo era a religião fálica, porque o falo é sagrado, é o órgão através do qual o homem transmite a vida, que é dom de Deus.
através da mulher. Então, isto foi a primeira religião da humanidade, e os maçons, e até a Praça de São Pedro tem um obelisco, e a Torre Eiffel é o mais famoso ícone fálico. Então vamos ver assim, se nos Rosa Cruzes, aqui nós temos uma cruz e nós temos rosas. Não é o símbolo Rosa Cruz que eu queria, mas eu vou encontrar. Está vendo aqui a cruz, portanto o símbolo do cristianismo, o pentagrama, que é o homem de cabeça para cima, com os braços abertos e as pernas abertas, em posição de pleno equilíbrio, sem possibilidade de ser desequilibrado. E aqui Yod, Re, Val, Re e o Shin no centro, Yeshua, como eles pronunciam, o certo é Yeshu, e as 4 rosas, que significam o quê? Prudência, uma rosa. Temperança, segunda rosa. Fortaleza, terceira rosa. E qual é a 4ª rosa? Justiça. Então, justiça, prudência, temperança e fortaleza. São essas as 4 rosas que estão aqui para os meus irmãos Rosa Cruz, para a honra e glória deles, que recebem o ensinamento correto. A cruz e a vé é, no final das contas, equivalente à estrela Yeshua. Se vocês soubessem hebraico, veriam claramente. E as 4 rosas são as virtudes teologais: justiça, prudência, fortaleza e temperança, que o homem adquire com esforço através da vida. Então, meus aplausos aqui à Rosa Cruz, ao Sersan e ao Braz e a outros que estão seguindo o caminho da tradição, da sagrada tradição. E aí eu vou denunciar aqui tudo que não é. Você quer esse anjo da guarda? Pois bem, eu conheci uma mulher que tinha, o nome dela era Dalva, e me ofereceu 150 mil reais por mês para eu ser supervisor da Aurora Dourada, do Templo Oriente, de Aleister Crowley. Eu disse a ela que ela fosse para o inferno, porque isso não é um anjo, isso é um demônio. Mas é aquele que é dado por Mitra a todo o que faz o culto dele. E o culto dele é o quê? Subjugar a matéria e tornar-se dono do mundo. A ideologia central da globalização. E que na praça de Wall Street tem um touro. E na ilha de Manhattan tem Mitra. Então Mitra está a uma certa distância do touro, mas os dois estão aqui num ícone só. Então, vocês vejam, saindo completamente da sagrada tradição, impondo um novo Cristo e um novo Deus. E vou mostrar para vocês, então, como a maçonaria gosta de representar Jesus Cristo na haste da lança, da serpente, porque aí é o lado positivo. Então a maçonaria não é má. Como disse meu amigo Jano, ela torna os maus piores e torna os bons melhores. Então ela é neutra, depende daquilo que você pretende quando entra nela. Então, deixa eu procurar aqui um símbolo onde Jesus esteja na ponta da haste. Aqui, as chaves do reino do céu. Onde está? Do lado de cá. Dada a Pedro, também numa comenda maçônica, aqui, ó. As chaves do reino do céu. A maçonaria imita a Igreja Católica em tudo. É um plágio só. Até o imprimato. Aqui estão a Estátua da Liberdade, o falo mais famoso do mundo. Desculpa, a Estátua da Liberdade, o falo mais famoso do mundo. Meu Deus. A Torre Eiffel, o falo mais famoso do mundo, e a Estátua da Liberdade, Mitra, vitorioso depois da vitória da maçonaria, da judo-maçonaria dos Ashkenaz, os falsos judeus sobre o mundo, espalhando a doutrina de Mitra, de Lúcifer, mas Lúcifer aqui não é do diabo, então não vão confundir Mitra com o diabo. Ele na verdade tem muita coisa de boa porque ele é um dos Crestos, ou seja, Cresto quer dizer um dos bons, um dos melhores. Então, enquanto Jesus não era conhecido, ele foi cultuado e adorado na Frígia, onde ele começou, e depois em Roma, para onde ele foi levado pelas legiões romanas. Eu queria exatamente
a serpente na ponta de uma haste. Vamos tentar? Vou tentar. Se eu não conseguir, ficou a tentativa, ficou o esforço, né? Aqui nós temos o que toda iniciação manda: a morte do homem velho, para que nasça o homem novo, a câmara de reflexões. Mas não é isto que eu quero agora. Eu quero o Cristo na ponta da haste. E aí vocês veem que é um símbolo ambíguo. E esse símbolo ambíguo ficará lutando. Então o sentido superior dele, que é Jesus Cristo, e o sentido inferior dele, que é Satã. Então cada um escolhe o que quer. Aquela serpente no alto da haste seria Satã ou seria Jesus? Aí quem vai escolher é você, companheiro. Não achei. Fico prometendo, fico devendo a vocês na próxima, mas é muito utilizado pela maçonaria o símbolo. Aqui nós temos, seguindo a melhor tradição sagrada, o corpus hermético que a Igreja Católica já decretou pelos seus especialistas, que é autêntico. Discurso de iniciação de Hermes Trismegisto. Qual é o assunto? O verbo. Esse verbo que foi levado para São João por Fílon de Alexandria, judeu. E aí São João é o único evangelista que vai falar sobre o verbo, porque ele teve contato com Fílon de Alexandria, e o discurso maior de Hermes era sobre o verbo. E ninguém na Palestina tem essa ideia, né? Jesus diz: eu sou a palavra de Deus, mas a palavra é Dabar, em hebraico, e verbo, logos, não é hebraico, é grego. Então, vamos ver aqui como é que ele se menciona. Não procurei, viu, gente? Não procurei, acho que vou ter que procurar, né? Mas o que ele quer aqui é mostrar o discurso perfeito, que é o discurso sobre o verbo. O que é o verbo? Tem muita coisa maravilhosa aqui, então está na linha de sequência com a sagrada tradição. E o centro do discurso é o verbo, o logos. Então, e a igreja já reconheceu que é autêntico. E São João pega daqui, de Fílon de Alexandrias, esse livro originais que ainda não tinham sido incendiados por César, ou se já tinham, de qualquer maneira, Fílon tinha de cabeça. Aqui nós temos a vergonha da Igreja Católica, as catequeses mistagógicas, segundo consta aqui na lista da publicação, a Quaresma, a Epifania, Carta de Ogneto, Sermões sobre as coletas, a Quaresma, catequeses mistagógicas, São Cirilo de Jerusalém, é o último publicado, Catequeses Mistagógica, tá vendo? Cirilo de Jerusalém. Esse foi o nome com o qual foi planejado por Dom Evaristo Arnes. Olha o título que eles botaram, Catequeses Pré-Batismais de Cirilo de Jerusalém. Vergonha, para não usar o termo mister, que era um termo das escolas de iniciação. E o cristianismo é o quê? A última e verdadeira escola de iniciação. Aqui nós temos, mais escandaloso ainda, os sacramentos e os mistérios, mostrando que os sacramentos católicos provêm dos mistérios pagãos, com toda clareza. Quem é? Santo Ambrósio, bispo de Milão. E o católico não sabe disso. Dentro da mais pura tradição, desde a Suméria, os mitos vêm trazendo, através das escolas de mistério, a pura verdade
E a Igreja Católica, com medo de que os deuses pagãos vencessem o cristianismo, como o Pai que promete que a estátua da liberdade vai vencer e o Cristo será Mitra, desse mesmo medo, os cristãos, não confiando suficientemente em Jesus, então, com medo de que alguém substituísse Jesus, nós não temos medo de que essa estátua aqui, de que esse falso Deus vença, porque ele não existe, ele é o símbolo da liberdade, mas a liberdade só tem sentido se for com responsabilidade. Liberdade sem excesso, liberdade sem medo. Se tiver medo da liberdade, sereis escravos, porque o Filho vos libertará e sereis de fato livres, porque sois servos, disse Jesus aos fariseus. Mas o Filho vos libertará do pecado, e vós de servos passareis a filhos. E assim nós somos filhos de Deus, graças à libertação que tivemos em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles querem substituir toda essa obra magnífica, prevista, como eu vou dizer no próximo vídeo, por Mitra, que é o quê? Uma fábula. Me mostre onde Mitra nasceu, onde Mitra na Frígia, me mostre. Aqui ele está com os raios solares, mas quando ele está matando o touro, se eu encontro de novo no livro onde ele está matando o touro, ele está com o barrete jacobino, que é a característica principal dele, que foi quem fez a Revolução Francesa. Todos os revolucionários da Revolução Francesa usavam o barrete jacobino. Ali ele usa o raio solar, a coroa de raios solares, o sol, que é imitando Jesus Cristo, o sol central do sistema espiritual. Então, mas vocês vão encontrar ele no nosso dinheiro, com o barrete jacobino, como eu já mostrei várias vezes. Então, um elenco de mentiras misturados com a verdade. Aqui nós temos um livro magnífico, aqui temos um duvidoso, o livro de Enoque. Aqui nós temos uma adaptação dos egípcios de como seria o destino da alma depois da morte. Agora, vergonha para a Igreja Católica de pegar 2 livros sobre mistagogia. E porque a palavra era mister, que é a mesma que as escolas de mistério usavam, eles disfarçaram e disseram catequeses pré-batismais em vez de mistagógicas. Mas aqui, Santo Ambrósio publicou os sacramentos e os mistérios, misté. Então, os sacramentos vêm dos mistérios pagãos. Aí não tiveram como fazer, porque Dom Evaristo Arnes obrigou de alguma forma que eles fizeram. Aqui, ó, introdução, notas por Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo. É uma vergonha que a Igreja Católica tenha publicado, tenha alterado o título do livro Catequeses Mistagógicas, como está aqui no planejamento, e colocado Catequeses Pré-Batismais, assim, tendo medo da palavra mister, que vem aqui, os mistérios. O cristianismo é uma religião de mistérios, por isso no centro, depois da consagração da missa, o padre diz, Mysterium Fidei, eis o mistério da nossa fé. E aí, adianta esconder, e de repente dizer isso, e você vai dizer, pô, mas o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Se ele acabou de ensinar, se eu no catecismo aprendi que os mistérios eram o segredo dos misters, ou seja, da sociedade secreta, e ele agora está dizendo que aquele ato todo que ele fez, aquele drama eucarístico no altar, eu vejo a missa de Aparecida todo dia às 6 horas quando eu posso, ao redor do altar, e aí quando ele termina a transubstanciação, que é a nossa transformação em Cristo, isso direi depois, então ele diz, eis o mistério da nossa fé. Mysterium Fidei, misté. Pai, fazei-nos dignos de celebrar esses mistérios, não tem como tirar. Então o que é que a Igreja Católica quer? Embarcar na corrente da mentira? Saia da corrente da mentira, tenha a coragem de falar a verdade. Então todos são mentirosos, todos estão mentindo. O canal do professor Marlanf não mente. O canal do professor Marlanf pode se enganar. Ellington fez
fez uma correção, era um corte sagital, eu coloquei um corte axial ou vice-versa, ele fez a correção muito bem, meu filho. Façam sempre, não me deixem errar, porque esse é o canal da verdade. E se fores da verdade, sereis de Cristo, porque Cristo é caminho, verdade e vida. Então, com essa verve toda, eu apronto para o ícone que me honra, que os evangélicos, os protestantes, os maçons não entendem, que tem um capítulo da teologia chamado Staurologia, que é a teologia da cruz, ou seja, a explicação do mistério da cruz, do porquê Jesus tinha de ser crucificado. Staurologia. Leiam, ignorantes, e percebam o que é que aquilo significa, e percebam a importância de ter aquela efígie, não apenas a cruz. A cruz era um objeto usado muito antes de Jesus, desde as cavernas, quase. Mas ali não. Jesus pregado na cruz. O masculino, o falo e o feminino. É esse o significado da cruz. Mas com Jesus pregado no feminino e no masculino, ele, hermafrodita, pai e mãe, homem, mulher, então se torna agora o símbolo da união de toda a humanidade. Não há mais grego, não há mais homem, não há mais mulher, não há mais bárbaro, não há mais livre, nem servo. Todos são um em Jesus Cristo. É o primeiro mistério que a cruz apregoa quando Jesus, ali crucificado, na conjunção, que é como se chama o falo e a vagina juntos, ele elimina as oposições e torna a verdade universal. E como diz Agostinho, onde houver a verdade, ela é cristã. Pronto. Estou falando ainda sobre o boi. E fugi um pouquinho do meu objetivo, que era o Adam Kadmon. Aquela figura do Adão, vamos chegar a ela, mas ela será o encerramento. Né? Nós encerraremos com ela. Então, por hoje é só. Nós esperamos que vocês vejam o vídeo até o final. Estamos mostrando como é que se teve a coragem de fazer dezenas de centros de, como diz o rabino Israel Davidson Weiss, um poço de dinheiro. A coisa mais perigosa do mundo, o Partido Sionista Mundial, que tem um poço fundo de dinheiro que financia tudo para destruir o nome de Jesus. E aí Karnal, filiado certamente ao Partido Sionista Mundial, endeusado por ele, enriquecido por ele, aí diz, Jesus não é Deus, Jesus não é Cristo. Exatamente a exclamação central, a declaração central do grau 18 e do grau 15 da maçonaria. Parabéns, Karnal, vendeu sua alma ao diabo, tomara que ele trate bem. Eu acho que devido à sua obra ser tão grande, você não será um dos torturados no inferno. Você vai diretamente ser secretário de Satanás. Até a próxima.